Sou o Alexandre Piovesan e vamos começar mais um MemorizeCast, o podcast que te ajuda a memorizar os principais temas cobrados nos concursos das carreiras jurídicas e no exame da OAB. Hoje vamos falar sobre direito constitucional, artigo 1821. E para destrinchar esse tema comigo está o Silas França. A gente vai falar de federalismo, repartição de competências, Distrito Federal, territórios, intervenção federal e muito mais. Olá a todos! Esse é um dos temas que mais aparecem em prova e que mais gera confusão justamente porque os detalhes fazem toda a diferença. Exclusivo, privativo, comum, concorrente, parece tudo igual, mas não é. Então já aviso, quem misturar esses conceitos paga caro na prova. Vamos começar do começo. O que é o Brasil, afinal, do ponto de vista jurídico? O artigo 1 da Constituição Federal diz que o Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. E o artigo 18 lista os entes federativos: União, estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos. Autônomos, mas não soberanos. Esse é um ponto que cai direto. Exato. E é o ponto que mais gera confusão. Soberania pertence ao Estado Federal como um todo, ou seja, à República Federativa do Brasil. Autonomia é o que cada ente tem, e ela se desdobra em 4 capacidades: auto-organização, autogoverno, auto-administração e autolegislação, sempre dentro dos limites constitucionais. Então, na prática, o município elege prefeito, faz lei orgânica, gere seus serviços, mas não pode se separar da federação nem agir fora do que a Constituição Federal permite. Isso. E a indissolubilidade é absoluta. Nenhum ente pode se separar. Agora, dentro dessa estrutura, a Constituição Federal distribui competências entre os entes, e é aqui que a coisa fica mais densa. Vamos por partes, então. Começa pelo que é exclusivo da União. As competências exclusivas da União estão no artigo 21 da Constituição Federal, em rol taxativo, e são indelegáveis. Ninguém pode receber essa atribuição por delegação. 2 destaques importantes aqui. A Emenda Constitucional 104 de 2019 incluiu a Polícia Penal entre as forças que a União organiza e mantém no Distrito Federal, ao lado da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. E a Emenda Constitucional 115 de 2022 atribuiu à União a competência para organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais. Dados pessoais na Constituição Federal. Isso é novidade que banca adora cobrar. E o que diferencia o exclusivo do privativo? O macete é: exclusivo não delega, privativo pode delegar. As competências privativas da União estão no artigo 22, também em rol taxativo, mas o parágrafo único desse artigo permite que lei complementar federal delegue essas matérias aos estados e ao Distrito Federal. O exemplo clássico é o inciso 1º, legislar sobre direito penal, processual, comercial e eleitoral. E a mesma emenda constitucional 115 acrescentou o inciso 30, proteção e tratamento de dados pessoais também é competência privativa da União. Espera, você está dizendo que dados pessoais aparecem tanto no artigo 21 quanto no artigo 22? Exatamente, e não é contradição. No artigo 21, a União tem a competência administrativa de organizar e fiscalizar. No artigo 22, a União tem a competência legislativa de criar as normas. São dimensões diferentes da mesma matéria. Boa, isso é detalhe que faz questão. E as competências que envolvem todos os entes juntos? Aí entramos nas competências comuns, que estão no artigo 23. Todos os entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios, exercem essas competências simultaneamente em regime de cooperação. Saúde, meio ambiente, educação, patrimônio cultural são exemplos clássicos. E as concorrentes são diferentes das comuns? São. Nas concorrentes do artigo 24, o município fica de fora. Só União, Estados e Distrito Federal participam. A União fixa normas gerais e os estados e o Distrito Federal suplementam. O ponto que mais gera confusão na prática é o seguinte: se não existe norma geral federal, o Estado exerce competência legislativa plena. Mas se a União depois edita a norma geral, a lei estadual não é revogada. Ela tem a eficácia suspensa no que for contrário. O artigo 24, parágrafo 4º, é cirúrgico nisso. Suspensão de eficácia, não revogação, isso aparece direto em prova.
Gravem isso, a lei estadual não morre, ela fica suspensa. Se a lei federal for revogada um dia, a lei estadual volta a produzir efeitos. E os municípios, o que podem legislar? O artigo 30, inciso 1º, diz que o município legisla sobre assuntos de interesse local. E o inciso 2º permite suplementar a legislação federal e estadual no que couber. E tem um tema importantíssimo aqui, o tema 145 de repercussão geral do STF, que trata de meio ambiente. O município pode legislar sobre meio ambiente desde que haja interesse local predominante e a norma seja harmônica com a disciplina dos demais entes. Uma pausa para um recado muito importante. Visite a plataforma do Magistrar Cursos e conheça o Cérebro, uma ferramenta que está revolucionando o estudo para concursos públicos no Brasil. Voltando ao conteúdo, quero falar do Distrito Federal porque ele tem uma natureza bem peculiar. O Distrito Federal é um ente sui generis. O artigo 32, cabeça, veda expressamente sua divisão em municípios. E o parágrafo 1º diz que ele acumula competências legislativas estaduais e municipais. Ou seja, o Distrito Federal faz o que Estado faz e o que município faria. Tudo junto. E ele se rege por lei orgânica própria, não por Constituição Estadual. Isso. E tem um detalhe de segurança pública que banca cobra muito. A União organiza e mantém a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Isso está no artigo 21, inciso 14, com a redação da Emenda Constitucional 104. A utilização dessas corporações pelo governo do Distrito Federal é regulada por lei federal, conforme o artigo 32, parágrafo 4º. Então, o Distrito Federal não controla suas próprias polícias, né? A União organiza e mantém, e lei federal diz como o governo do Distrito Federal pode usar. Exato. Agora, em contraste total, temos os territórios federais, que muita gente confunde com ente federativo. E não são, né? Não são. O artigo 18, parágrafo 2º, deixa claro: territórios federais integram a União como descentralizações administrativas. Não tem autonomia política. E hoje não existe nenhum território no Brasil. A criação, transformação em Estado ou reintegração depende de lei complementar. Quem confunde território com ente federativo erra feio. Agora, antes das questões relâmpago, tem a parte das súmulas vinculantes que eu quero passar porque elas aparecem muito. 3 delas são essenciais aqui. A súmula vinculante 46 do STF, a definição dos crimes de responsabilidade e as normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Estados, municípios e Distrito Federal não podem legislar sobre isso. A súmula vinculante 42 é inconstitucional vincular o reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. E a súmula vinculante 38, o município é competente para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial por interesse local. Mas horário bancário é diferente, certo? Boa distinção. O horário bancário é competência privativa da União. Isso está na súmula 19 do Superior Tribunal de Justiça. Mas o município pode regular o tempo máximo de espera em filas bancárias, conforme o tema 272 do STF. São coisas distintas. Perfeito. Agora vamos para a questão relâmpago. Revisão rápida do que a gente viu. Questão relâmpago. Territórios federais são entes da federação com autonomia política, assim como os estados? Pensa rápido? Não. Territórios federais não são entes federativos autônomos. Eles integram a União como descentralizações administrativas, conforme o artigo 18, parágrafo 2º da Constituição Federal. Isso. Território não é ente, é parte da União. Próxima, a União pode delegar suas competências exclusivas do artigo 21 a um Estado-membro? Vamos ver se grudou. Não pode. Competências exclusivas são indelegáveis. Só as competências privativas do artigo 22 admitem delegação, e ainda assim por meio de lei complementar federal. Boa. Exclusivo não delega, privativo pode. Agora, a superveniência de lei federal de normas gerais em matéria concorrente revoga a lei estadual anterior? Bora testar. Não revoga. A lei federal suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário, mas não a revoga. Se a lei federal for revogada, a lei estadual retoma seus efeitos.
Isso está no artigo 24, parágrafo 4º. Suspensão não revogação. Detalhe que decide questão. Última. Um Estado-membro pode legislar sobre crimes de responsabilidade para seus agentes políticos? Não pode. A súmula vinculante 46 do STF é direta. A definição dos crimes de responsabilidade e as normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União, com base no artigo 22, inciso 1º, da Constituição Federal. Gravem isso. Crimes de responsabilidade só a União legisla. Vamos ao fechamento. 3 pontos que ficam do episódio de hoje. Primeiro, soberania é do Estado Federal como um todo, autonomia é dos entes, e os 4 pilares da autonomia caem em prova. Segundo, a diferença entre exclusivo e privativo é a delegabilidade. Exclusivo não delega nunca, privativo pode delegar por lei complementar. Terceiro, na competência concorrente, a lei federal superveniente suspende a eficácia da lei estadual, mas não a revoga. A dica de ouro é a seguinte: quando a questão trouxer uma competência e perguntar se pode ser delegada, a primeira coisa que você faz é identificar se é exclusiva ou privativa. Esse filtro resolve metade das questões sobre repartição de competências. E não esqueça das súmulas vinculantes 42, 46 e 38, elas aparecem com frequência nas provas de constitucional. Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas, nos siga nas redes sociais e já se prepara porque o próximo episódio está imperdível. Aproveita e já entra na comunidade de estudo diário de legislação e informativos, é só clicar no link aqui na descrição do episódio. Te aguardo no próximo Memorize Cast.